Vai boieiro rio abaixo, vai levando gado e gente, o sal grosso e a semente, e Porto de Corumbá. Vocês acabaram de ouvir uma canção minha chamada Boieiro do Nabileque, que é uma região do Pantanal. Pois é, na verdade costumamos chamar de Pantanal Mato-Grossense, mas existem muitas regiões dentro desse mesmo Pantanal. Então, são várias regiões, como Poconé, Cáceres, Barão do Melgaço, Paiaguás, Inhecolândia, Rio Negro, Aquidauana, APA, região do Abobral, região do Jacadigo. Enfim, são várias regiões, como já falamos, e com características completamente diferentes. Existem vários fatores que determinam a vida no Pantanal, mas o mais importante são as águas. Depois das chuvas, uma prolongada cheia. Depois da vazante, uma terrível seca. Costuma-se dizer no Pantanal que a gente pode morrer afogado na cheia e pode morrer de sede na seca. Uma das maiores áreas alagáveis contínuas do mundo fica bem no coração do continente sul-americano, na bacia do Alto Rio Paraguai. O Pantanal é uma grande depressão formada pela ação das forças internas que vem transformando e modelando a face da Terra. Ele teria surgido durante a última compressão da crosta terrestre na Cordilheira dos Andes, há cerca de 2.500.000 anos. A planície pantaneira estende-se pelos territórios do Brasil, da Bolívia e do Paraguai. É um grande mosaico, um ponto de encontro, convergência e troca entre os elementos naturais. O Pantanal brasileiro concentra uma extraordinária abundância de animais. Centenas de espécies de aves, muitas delas migratórias, que vêm das mais distantes regiões do mundo. Mais de 400 espécies de peixes, inúmeras espécies de répteis e de anfíbios, e as maiores populações conhecidas de grandes mamíferos ameaçados, como o veado campeiro, o cervo do Pantanal, a ariranha e a onça-pintada. Tudo o que acontece aqui integra uma teia de relações que passa por todas as coisas e todos os fenômenos. As águas sobem entre 2 e 5 metros ao longo de 3 a 6 meses. As chuvas que caem nas cabeceiras do Rio Paraguai escoam lentamente pelas planícies, nas quais praticamente não há quedas bruscas. As águas podem levar 4 meses para atravessar todo o Pantanal brasileiro. No norte, os níveis de água variam com as chuvas. No sul, eles aumentam e diminuem mais suavemente. Além do escoamento, grande parte do líquido evapora pela ação do sol e dos ventos. Anos de muita inundação alternam-se com anos mais secos. Homens e animais têm de aprender a conviver com os ciclos naturais. Fragilidade, força. Violência, ternura. Trabalho duro e um descanso bem merecido. O calor aumenta e as chuvas caem de novembro a março. Rios e riachos invadem parte da planície. Para os seres aquáticos, é tempo de fartura. Os peixes que estavam presos nas baías passam a nadar nos campos alagados. A vegetação aquática se desenvolve. Começa o ciclo reprodutivo de muitos animais silvestres. A busca do alimento é uma aventura cotidiana. Todos dependem de todos. Se algo não der certo na cheia, vai faltar comida na seca.
No Pantanal, de abril a outubro, é inverno. Tempo ameno, seco, com raros momentos de frio. Da noite para o dia, tudo muda. A vegetação deixa cair suas folhas. O sol se põe mais cedo. Os rios mostram seu fundo. O Pantanal muda de cor. A grande planície fica parecida com o cerrado. Aos poucos, a água escoa de volta ao leito dos rios. A luta pela sobrevivência continua intensa. Animais retidos nas lagoas servem de presa para outros que precisam dar alimento a seus filhotes. Os mais adaptados levam a melhor. Quando a água passa de uma baía para outra, os peixes seguem o fluxo. Imóveis, com a boca entreaberta, os jacarés esperam. Quando um peixe toca neles, é abocanhado rapidamente. À noite, os olhos desses caçadores brilham como lanternas ou estrelas. A sucuri também caça e come o jacaré. E a vida segue seu curso. O homem pantaneiro recebeu dos índios guaranis, paiaguás, bororos e guatóis a agilidade física e a noção de que os recursos naturais pertencem a todos, são um bem comum. Mais de 40% dos habitats de florestas e savanas foram alterados com a introdução de gramíneas exóticas para a pecuária intensiva. A erosão e o assoreamento dos rios muda o fluxo da água e altera o período de inundação da planície pantaneira. As queimadas para renovar a pastagem e controlar pragas do gado ainda são praticadas no Pantanal. E quando o fogo foge ao controle, provoca grandes estragos ambientais. O aumento da temperatura em todo o planeta, que tem provocado dramáticas mudanças de clima, também tem reflexos negativos na planície pantaneira. O Pantanal é uma área vulnerável e de prioridade máxima para a conservação. Consagrado como Patrimônio Nacional pela Constituição Brasileira de 1988, em 2000 foi declarado pela Unesco parte da Reserva da Biosfera. Nem só de luta e destruição é feito o dia a dia dos animais do Pantanal. Existem formas maravilhosas de cooperação entre eles que podem servir de exemplo e inspiração para o ser humano. O ninho do tuiuiu, que já é grande, vai sendo ampliado a cada ninhada. Ele atrai aves como as caturritas, que se instalam e constroem ninhos em sua base. Muitas aves fazem o mesmo com alguns animais silvestres. A graúna e o carrapateiro limpam as capivaras e se alimentam de seus parasitas. Na natureza ou na sociedade, uma mão lava a outra. Conservar é tarefa de todos. Cooperação. Eis uma palavra-chave para descrever o trabalho do SESC aqui no Pantanal. Cooperação com os visitantes, com a comunidade local. E a percepção que o desenvolvimento deve estar aliado à proteção está presente em atividades como esta, aqui em Poconé. Uma das principais atrações do Hotel Sesc Porto Cercado é um borboletário instalado numa cúpula de 9 metros de altura que abriga milhares de borboletas de 25 espécies diferentes que encantam os turistas. A visita ao borboletário amplia a consciência para a conservação do Pantanal. Ele também gera emprego e renda. 25 famílias reunidas numa associação de criadores participam do processo de transformação de ovos e crisálidas em borboletas. Os ovos são o SESC que fornece, né? A gente toda quinta tem reunião para busca dos ovos. Aí vem para casa, aí eu já costumo tirar os ovos da vasilha e coloco na folha aqui, que a hora que eles começam a nascer, eles já ficam grudados na folhinha, né? Que são esses aqui aí, ó. Esses aqui são filhotinhos pequenininhos. Aí eles vão crescendo, aí ele cresce, vai crescendo até chegar ao ponto de transformar. Ele começa a transformar, ela gruda na casinha em cima. Aí, quando está molinho, não pode tirar. Tem que tirar a hora que estiver durinho.
A gente pega nele, tá durinho. Dona Leonide é a presidente da Associação dos Criadores de Borboletas. Lidar com a natureza faz muito bem a ela. Quando eu vejo uma borboleta, eu sinto uma emoção muito grande, me sinto feliz e realizada, né? Por devido que eu crio borboleta, solto para a natureza e estou cooperando com o meio ambiente. O contato com o ciclo de vida das borboletas também teve grande importância na vida do peão João. Ele não sabia nada sobre esses insetos quando começou a trabalhar na implantação do borboletário. Eu nem sabia o que era plantas hospedeiras. Eu conhecia as plantas como essa aqui, eu conhecia como coça-coça, que é uma planta urtiga, né? Aí nós chamamos de coça-coça aqui no Pantanal, que passou ela queima muito. Aí comecemos ele falar para mim o que era planta hospedeira, de onde que vinha lagarta, ovo. Aí nessa andança o Ivan me entregou uma lagarta, que é a lagarta da olho de coruja, conhecido como Caligo brasiliense. Hoje eu já sei até o nome científico dela, né? Aí, no correr do tempo, ele falou, ó, você vai cuidar dessa lagarta aqui, que essa lagarta aqui vai transformar em borboleta, né? Eu falei, esse cara deve estar brincando comigo, né? Lagarta transformar em borboleta, isso aí não existe. Na primeira transformação, João levou o maior susto. Achou que a crisálida estivesse morrendo. Após alguns anos trabalhando no borboletário, ele já sabe bastante sobre o assunto. Hoje eu conheço já 25 espécies de planta e 25 espécies de borboleta já com nome popular, nome científico, né? Isso também, graças a Deus, com a ajuda dos biólogos, das estagiárias. E eu hoje sou João do Borboletário. O SESC tem a maior reserva particular do patrimônio natural do país, considerada modelo pelo IBAMA. Ela aumenta em cerca de 1/3 o total da planície pantaneira protegida no Mato Grosso. Aqui, vivem em torno de 40% das espécies silvestres da região. Em 2003, a reserva foi declarada um sítio de importância internacional pela agência Ramsar, da Convenção Internacional de Áreas Úmidas. Foi a segunda unidade de conservação brasileira a receber este título e a primeira da iniciativa privada. Cresce hoje em todo o mundo a consciência de que cabe aos governos e à iniciativa privada criar e manter unidades de conservação. Neste contexto, o SESC representa os empresários do comércio, serviços e turismo, contribuindo com sua parte para este esforço. No total, o Serviço Social do Comércio conserva uma área de 106 mil hectares no Pantanal. Este complexo é todo voltado para preservação, educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Torres de observação com monitoração, aviões, barcos, veículos para transporte e identificação de problemas ambientais, brigada contra incêndios, mobilização comunitária. A natureza está sempre a nos ensinar. A solidariedade é importante para conservar nosso patrimônio comum. Ninguém preserva o que não conhece. Aqui na reserva do SESC, o Pantanal desconhecido e misterioso começa a se revelar. A pesquisa científica gera informações para as comunidades locais e também para o país, que através delas consegue atender seus compromissos de conservação, trazendo benefícios para toda a humanidade. As pesquisas na RPPN do SESC Pantanal decorrem da necessidade de obter conhecimentos sobre a ecologia e biologia da fauna e da flora da região, indispensáveis à gestão ambiental, ao manejo de uma unidade de conservação e de proteção integral. O trabalho que nós realizamos na RPPN SESC Pantanal tem como objetivo fazer uma avaliação da vegetação e das diferentes fisionomias de vegetação. Também estamos, nesse mesmo propósito, implantando um conjunto de estações meteorológicas para monitoramento tanto da chuva quanto do vento, porque são elementos importantes no monitoramento do fogo. A pergunta que nós estamos tentando ajudá-la a responder é qual o potencial de sequestro e, efetivamente, qual esse sequestro, se ele existir, e em que tipo de vegetação, em que tipo de organismo, no caso arbóreo,
ele está mais representado. O sequestro de carbono, como eu digo que ele potencialmente ocorre, é que ele tem várias dinâmicas e essa dinâmica ocorre num nível muito grande, regional. O trabalho na RPPN do Sesc Pantanal, ele se iniciou em 1998, quando a reserva estava se estabelecendo no município de Barão de Melgaço, com o levantamento das espécies de aves existentes no seu interior. Desse levantamento, nós fizemos um guia com fotografia de todas as espécies da reserva, que é um número significativo para a planície pantaneira. São 321 espécies nessa primeira edição e que significam 75% de todas as aves encontradas no Pantanal. E o projeto da RPPN Sesc Pantanal deve ser visto como um projeto visto a longo prazo, que é um patrimônio não só regional, que as populações da região, realmente as populações humanas levam uma vantagem enorme em relação ao evento da ocorrência da RPPN Sesc Pantanal, mas também é um patrimônio nacional e um patrimônio da humanidade. Preservar é muito difícil, porque é preciso não atrapalhar a natureza na sua fase de reconstrução, porque ela está muito degradada. Agora, essa dificuldade diminui na medida que nós tenhamos os conhecimentos em mãos. A criação de abelhas é um exemplo importante da cooperação entre homem e natureza. Aqui em Barão do Melgaço, fronteira norte da nossa reserva, as queimadas diminuíram. As pessoas perceberam que preservando árvores e flores, alimento das abelhas, recebem em troca um maravilhoso, incomparável mel do Pantanal. Mas quer uma vegetação. Como é que nós vamos criar essas abelhas? Se não tem vegetação, não tem florada, é a mesma coisa que nós não temos nada dentro da caixa. Ela vai produzir o quê? Não vai produzir nada se nós deixarmos a floresta queimar. O projeto Colmeia, realizado em parceria pelo SESC e SEBRAE, começou em 2004 com 10 famílias reunidas numa associação. 3 anos depois, já eram 22 famílias associadas nas comunidades de São Pedro e Retiro São Bento. A gente ajuda as pessoas desde captura de enxame na natureza, colocar na caixa, ajuda nos trabalhos de supervisão para ver se precisa de colocar alimento, se está tendo florada normal, como que está o andamento dentro dessa caixa. Ajuda que a gente aprendeu técnicas de aceleramento do enxame para produzir mel, na colheita do mel, no envasamento, no transporte. Se eu tivesse 10 caixas e comparar com 10 vacas, com certeza a produção das minhas 10 caixas seria superior a 200% das minhas 10 vacas. Isso também foi uma conscientização muito grande de cada pessoa que está no projeto, conversando com outros amigos que ainda não estão no projeto, porque se tem queimada, não vai ter flor. Se não tem flor, não vai ter mel. Nossa viagem ao Pantanal está chegando ao fim. O sol já vai se pondo e a gente quer despedir de vocês com a certeza que vocês estão muito mais conscientes que conservar esse maravilhoso patrimônio natural é uma tarefa de todos nós.